Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Política para Elas. A entrevistada de hoje é a defensora Rosana Leite Antunes de Barros. Rosana é coordenadora do NUDEM, o Núcleo de Defesa das Mulheres de Cuiabá, Mato Grosso. Olá, Rosana, quero primeiramente agradecer a tua disposição e disponibilidade em participar do nosso canal. Seja muito bem-vinda. Oi, Daniele, bom dia. Eu é que agradeço, para mim é uma honra, é um prazer participar de algo tão importante e que pode trazer bastante explicação, pode até matar algumas dúvidas, né, existentes sobre o assunto, e é um tema que perpassa a minha vida. Legal. Bom, Rosana, primeiramente eu gostaria assim que você contasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional, como que a defesa dos direitos das mulheres cruzou o seu caminho, e também explicasse como funciona esse núcleo de defesa das mulheres dentro da defensoria, né? Quais atendimentos que eles fazem, explicasse um pouco do seu trabalho dentro da defensoria, por favor. Sim, eu fui aprovada no terceiro concurso público de provas e títulos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Eu tomei posse em junho de 2007, e desde lá eu passei por algumas cidades do interior por conta da carreira, né? Fui defensora em Sapezal, fui defensora em Jucimeira, em Campo Verde, em Rosário, em Nobres, e aí fui promovida para Cuiabá. E estou na defesa das mulheres especificamente desde 17 de fevereiro de 2011. Então havia essa vaga e na época eu fui designada para atuar na defesa das mulheres. Sempre fui feminista, sempre me enxerguei dessa forma. Eu acho que a minha construção foi nesse sentido, desde a faculdade, desde os estudos, desde o ensino fundamental também, do ensino médio, eu me enxergava feminista, mas é claro que a defesa das mulheres, quando eu passei a atuar lá em 2011, ela me trouxe um leque maior para compreender o que é o feminismo, muito mais, a possibilidade de estudo. Hoje eu estudo muito mais sobre o tema, eu escrevo sobre o tema, tem aproximadamente 10 anos que eu tenho uma coluna no jornal A Gazeta, que eu escrevo toda segunda-feira sobre os direitos humanos das mulheres. Ali eu falo sobre crônicas, sobre algo que eu já presenciei, comento também sobre leis, são artigos de opinião, para que a massa mesmo da população possa compreender um pouquinho, aqueles e aquelas que tiverem vontade de ler, possam compreender um pouquinho sobre esse universo. Bom, o NUDEM, o Núcleo de Defesa das Mulheres, ele existe no Brasil inteiro, e nós fizemos questão, dentro da Defensoria Pública, nós temos uma comissão, a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, do CONDEG, que é o Colégio Nacional de Defensores e Defensoras Públicas. E dentro deste colégio nós temos várias comissões. Uma delas é a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que eu faço parte também desde 2012 dessa comissão, e dentro da comissão nós fizemos questão de prestigiar a historicidade das mulheres. Então, em todos os lugares do Brasil tem pelo menos um NUDEM, e inclusive tem estados que tem mais NUDEMs, né? Aqui em Mato Grosso nós temos apenas o de Cuiabá. Então, esse núcleo, ele foi massificado com este nome para que para que toda e qualquer pessoa saiba que dentro daquele estado tem um núcleo da Defensoria Pública que defende mulheres. E ele foi muito bem recepcionado pela sociedade. O NUDEM mais antigo que nós temos no Brasil é do Rio de Janeiro, que é referência para todas as defensoras, para todos os defensores. Eu digo muito mais defensoras, que nós temos mais defensoras na defesa das mulheres dentro do Brasil, aqui no Brasil, no que diz respeito à Defensoria Pública, mas temos alguns homens também que atuam nessa defesa. Então, o NUDEM do Rio de Janeiro tem mais de 30 anos. O nosso foi criado com a Lei Maria da Penha, né? O nosso foi criado após a Lei Maria da Penha, como outros NUDEMs do Brasil.
E com a Lei Maria da Penha, com essa atribuição diferenciada que nós, defensoras e defensores públicos, ganhamos com essa lei, nós tivemos uma nova atribuição, sem dúvida, do amparo de proteção às mulheres, desse acompanhamento do artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Então, como fala especificamente que a Defensoria Pública faz parte da rede de atenção às mulheres, que a Defensoria Pública tem esse papel importante, então, sem dúvida, os NUDEMs foram criados e nós fizemos uma atuação ampliada, nós não fazemos apenas a defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nós atuamos a toda e qualquer violência que as mulheres venham a passar dentro e fora de casa. Atuamos em processos cíveis e criminais, onde não nos cabe atuação, pelo menos nós recepcionamos essa mulher que nos procura, nós fazemos a orientação jurídica, nós participamos de conselhos de direitos, de comissões dentro do Estado, criamos também um comitê pela Defensoria Pública, e essa é a atribuição do NUDEM, uma atribuição bastante ampla, e que foi muito bem recepcionado pela sociedade. Hoje, quando se fala em violação aos direitos humanos das mulheres, sempre se lembra do NUDEM. Tá certo. Eu fiquei com uma questão aqui que está fora do nosso roteiro. Ontem você me disse que das procuras das mulheres, a grande maioria é em relação à violência doméstica e familiar, né? Sim. Seria quantos por cento? Olha, mais de 90%. Mais de 90% do nosso atendimento, nós não temos números específicos sobre isso, mas como eu atuo desde 2011 no NUDEM, aqui de Mato Grosso, esse número realmente de violência doméstica e familiar é muito expressivo. Nós fazemos esse atendimento de violência doméstica e familiar, toda e qualquer mulher que venha a sofrer violência, né? E quando nós falamos em violência doméstica e familiar, eu acho que a primeira coisa que vem à mente são os relacionamentos íntimos e de afeto, mas nós temos outras situações, a violência contra a mulher dentro desse contexto de casa, né? Então, muitas mulheres são vítimas de filhos também, de filhas, de outros parentes, de avô, de pai. Então, dentro do contexto doméstico familiar, a mulher sendo vítima, ela pode buscar um NUDEM, que ela será amparada. Nunca se fala também, né, Daniele, quer dizer, nunca não, pouco se fala também, que é aquela mulher que mora naquele ambiente, a empregada doméstica, né, que se ela convive com aquela família, ela também pode ser vítima de violência doméstica e familiar dentro daquele lar, né? Sim, é importante, é realmente uma informação que passa mais despercebido. E Sim. a que você atribui esse alto índice de violência doméstica contra as mulheres? Quais são os pontos aí que você acha que são determinantes? Sim, eu acho muito importante nós falarmos que não houve uma crescente de violência doméstica e familiar. Com o advento da Lei Maria da Penha, essa violência, de fato, ela apareceu, né? Se antes o poder público não quantificava esses números, hoje há necessidade dessa quantificação. Na verdade, há a obrigatoriedade da lei dessa quantificação. Então, é claro que após o advento da lei, os números surgiram por obrigatoriedade de se quantificar e também porque as mulheres encontraram instrumentos importantes, principalmente na medida protetiva de urgência, que é um grande amparo, mas quanto a crescente, eu entendo que não há essa crescente de violência, porque se nós formos olhar as estatísticas desde 2007 até agora, até os dias atuais, se nós vamos perceber, todos os anos, ou há uma diminuição, ou há um aumento. Então, eu acho que o que está acontecendo é que as mulheres estão sim buscando o poder público, elas estão confiando na efetividade da Lei Maria da Penha, estão conhecendo uma pesquisa do IPEA, muito importante, na verdade já foram algumas pesquisas no mesmo sentido, se a sociedade conhece ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha, e as duas pesquisas que eu acompanhei do IPEA, uma foi que 98% da sociedade já ouviu ou conhece a lei, já ouviu falar ou conhece a Lei Maria da Penha, e outra que 97% já ouviu ou conhece a Lei Maria da Penha, 97% da sociedade. Então, é realmente expressivo isso. Então, eu penso que não houve aumento ou diminuição.
O que está acontecendo é uma procura, o que está acontecendo é que as mulheres estão se enxergando como vítima, estão enxergando que há essa proteção, que elas podem buscar amparo, que elas serão protegidas. O único crime, a meu sentir, que de fato, infelizmente, nós temos que falar que teve um aumento, foram os feminicídios, que é o assassinato de mulheres dentro do contexto doméstico e familiar, ou por menosprezo da condição do ser mulher. Então, esse crime, infelizmente, eu penso que há um aumento pelas estatísticas que nos mostram, né? Eu não sei também se porque é um crime que ele surgiu lá em 2015, que ele foi... uma qualificação, uma qualificação ali do homicídio, né, um homicídio qualificado pelo feminicídio. Então, desde 9 de março de 2015, ele existe dentro da nossa legislação, mas, infelizmente, os números dos feminicídios aumentaram. Agora, no que diz respeito aos outros delitos, a ameaça, que é o que mais acontece, a lesão corporal, então, violação de domicílio, esses delitos, se nós formos olhar, sempre há um tímido aumento, uma tímida diminuição, ano a ano. Penso eu, né, que a intenção é que, não que se aumente esse número, mas podemos entender, a partir do que você falou, de que é um contexto histórico do nosso país, né, a violência doméstica, ela infelizmente, uma cultura, né. Então, se nós estamos tendo um aumento, isso pode significar não que o crime, que esses delitos estejam aumentando, mas que as mulheres, a partir das políticas públicas, estão indo para as denúncias, estão saindo desse ambiente familiar para colocar a boca no mundo, né? Então... E confiando que a lei de fato vai amparar, porque o grande desafio delas é essa confiança. Eu entendo muito importante nós mencionarmos uma pesquisa do Data Senado, quando a Lei Maria da Penha fez 13 anos. O Data Senado pesquisou, procurou mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, mas que não lavraram um boletim de ocorrência, continuaram na violência. E aproximadamente 78% delas respondeu que não buscaram o amparo do poder público por temor que a violência se tornasse ainda maior. Quer dizer, veja bem, se elas temem que a violência se torne ainda maior, não buscam o poder público, nessa pesquisa, nós podemos entender que há uma desconfiança, né? Uhum. Há uma desconfiança ou do sistema de justiça ou da própria Lei Maria da Penha. Elas desconfiam que elas terão esse amparo. Então, isso é algo que também é necessário ser trabalhado, conforme você falou. Puxando aí um gancho dessa confiança, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da revitimização das mulheres dentro das instituições onde elas vão procurar um amparo jurídico, um amparo institucional. Como que isso tem acontecido? Se você tem aí alguma informação para dar nesse sentido. E você vê, Daniele, a Lei Maria da Penha, uma lei que foi tão bem pensada pelos legisladores e legisladoras, que políticas públicas foram incluídas nessa lei. E uma delas, a de tamanha importância, foi a capacitação permanente. Quer dizer, é óbvio que dentro do sistema de justiça, quando nós falamos Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, é claro que se nós tivéssemos pessoas vocacionadas, a realidade seria outra. Já que não temos pessoas vocacionadas para tudo, então que tenhamos capacitações permanentes, e isso foi pensado dentro da Lei Maria da Penha, nessa capacitação permanente. E aqui eu não falo só do sistema de justiça, de todo o sistema, de todo o poder público que vai receber, que vai recepcionar essa mulher. Então ela precisa de ser recepcionada por pessoas que são capacitadas, por pessoas que estudaram, por pessoas que entendem um pouquinho de ciclo da violência doméstica e familiar. Eu não tenho a menor dúvida que quando uma mulher me procura na Defensoria Pública, eu sou responsável também por ajudar que ela quebre aquele ciclo da violência doméstica e familiar, porque é justamente dentro deste ciclo que ela vem sendo assassinada, que as mulheres estão sendo assassinadas, né? Então,
É claro que por mais que se trabalhe, por mais que a capacitação seja uma realidade, nós fazemos capacitação direto, né? Chama a Defensoria Pública para dar uma palestra, chama a Defensoria Pública, chama o Poder Judiciário. Então, nós do sistema de justiça estamos envolvidos nessa capacitação. Todavia, ainda há revitimização. Revitimização acontece, às vezes, sem mesmo que uma defensora esteja sabendo, que um juiz, que uma juíza, que um promotor, que uma promotora esteja sabendo, mas muitas vezes é revitimizado dentro do próprio local que deveria receber esse amparo. Então, nós temos todo o cuidado. Essa revitimização é que nós temos que enfrentar tanto para que as mulheres, de fato, confiem. Porque muitas delas, poxa, eu busquei a delegacia, eu busquei a defensoria, eu busquei o Poder Judiciário, eu busquei o Ministério Público e lá eu não fui atendida como eu queria. E essa informação dela vai sendo divulgada para tantas mulheres e as outras mulheres que acabam sendo vítimas falar, então eu vou ficar aqui nesse ambiente que eu estou mesmo, eu vou continuar aqui porque vai ser pior se eu buscar. Não vai ser pior. Pior é viver num ambiente tóxico, abusivo, onde a violação pode ser tremenda, de chegar a uma situação como a própria Maria da Penha, que deu nome à lei, passou, e outras mulheres vítimas de feminicídio, de lesões tão graves, né? Então, essa revitimização, nós trabalhamos muito contra ela, como você disse, políticas públicas precisam ser implementadas, nós precisamos cada vez pensar mais com o trabalho acontecendo, desde o advento da lei. Eu falo muito da Lei Maria da Penha, porque ela de fato foi um marco, ela deu um start nos direitos humanos das mulheres. Nunca se falou tanto em em violência contra a mulher, e nunca se entendeu tanto que essa violação se constitui em violação aos direitos humanos das mulheres. E a Lei Maria da Penha trouxe isso, trouxe no artigo 6º, trouxe a capacitação permanente no artigo 8º. Então, trabalhar com que elas não sejam mais revitimizadas, com que elas confiem, com que elas saibam que de fato, olha, eu estou vivendo uma violência horrível em casa, ele fala que vai me matar, ele fala que vai fazer algo contra a minha família, caso eu busque o poder público, caso eu lavre um boletim de ocorrência. A Lei Maria da Penha fez a previsão de tudo isso, né? Houve essa previsão pelos legisladores e legisladoras, então o amparo está ali dentro, sim. E formas de garantir essa efetividade hoje nós temos. Nós temos a tornozeleira, o botão do pânico. Aqui em Mato Grosso temos o SOS Mulher, que é um aplicativo de smartphone. Temos a última razão do sistema, que é a prisão do agressor. Infelizmente, muitas vezes se fala em prisão do agressor. Olha, que coisa triste, um dia de prisão é muito triste, é horrível. Nós conhecemos os presídios, as cadeias que não ressocializam, pessoas que sequer foram ressocializadas, mas muitas vezes, para salvar a vida da mulher, a última razão do sistema também é válida, que é a prisão do agressor. Realmente a gente tem que entender toda essa problemática de uma forma muito ampla, né? Não basta que a gente prenda o agressor, porque existe toda uma cultura que se iniciou para que culminasse com um delito, com uma violência, com um feminicídio, e também a prisão do agressor, ela não vai pôr fim ao problema, né? Porque realmente esse agressor, ele vai sair, como ele vai sair desse presídio, o que está acontecendo ali dentro, né? Então é um problema bem amplo. Você acha que precisamos de uma legislação um pouco mais severa para esses agressores? Não. Eu penso que a nossa legislação é bastante severa. Como eu acabei de falar, um dia de presídio nesse país, eu que sou defensora pública aqui no interior do estado, convivi, fui responsável por fiscalizar tantos presídios, cadeias. Aqui em Cuiabá, com a minha atuação, eu de fato só acompanho o Ana Maria do Couto Maí, que é o presídio feminino, mas convivi em frequentei vários presídios e cadeias por conta da minha atribuição. Então, eu vejo que de fato, o presídio, ele não ressocializa, nosso sistema jamais, e nossas leis são firmes quando nós falamos assim, poxa, aconteceu uma importunação sexual. A importunação sexual adentrou dentro do sistema jurídico brasileiro como um crime de médio potencial ofensivo de 1 a 5 anos de prisão, quer dizer, é uma pena grave,
muito grave, é algo que realmente é forte dentro do sistema. Falar de 1 ano de prisão, de 5 anos, por mais que muitas vezes não se cumpra, mas você fica atrelado à execução penal, né? Você fica atrelado ao cometimento daquele delito. Quando se fala de estupro, 6 anos de prisão no mínimo. Quando se fala de estupro de vulnerável, 8 anos de prisão no mínimo. De feminicídio, 12 anos no mínimo. Quer dizer, ninguém pega o mínimo quando comete isso contra as mulheres, quando comete qualquer um desses crimes que eu falei. Em regra, não se dosa uma pena pelo mínimo ao final, né? A pena final não fica dosada, o agressor, ele não é condenado à pena mínima, geralmente. Então, sempre há uma elevação dessa pena. Então, nós estamos falando de leis severas no Brasil, de leis firmes e de um sistema carcerário, de fato, muito triste, muito doloroso de se falar. Então, eu penso que as leis são severas, nós temos que mudar, quebrar paradigmas que nós vivemos dentro da sociedade, precisamos de uma sociedade melhor, de uma sociedade melhor, que eu digo, é claro, vivemos num país extremamente democrático, mas precisamos de muita compreensão ainda aqui dentro, retirar todo o machismo, toda essa forma patriarcal que nós vivemos, machista, racista, transfóbica, homofóbica. Então tudo isso ainda precisa ser retirado da nossa sociedade. A cultura do estupro, claro que vem fazendo vítimas todos os dias. Então eu penso que é a sociedade que precisa se adequar. Engraçado, Dani. Há um tempo atrás eu fiz uma palestra e falando sobre violência sexual, e me foi questionado dentro do poder público, era uma capacitação dentro de um órgão público, e me falaram assim: poxa, tem um senhor aqui que ele é da década de 60 e ele costuma chegar aqui e já tem muita reclamação contra ele, porque ele chega aqui no ambiente de trabalho e ele fica: oi, minha princesa, oi, minha linda, você tá bonita, não sei o quê. Hoje as mulheres não querem ouvir isso. Isso chega a ser, isso é assédio, isso da forma que nos é trazido. Nenhuma mulher quer passar por esse tipo de situação, ninguém se veste, ninguém se prepara diante de um espelho para ser assediado. Então, aí a desculpa dele, o motivo dele agir dessa forma é porque ele é da década de 60. Ora, ele vive em 2023, quer dizer, nós temos que nos adequar, nós temos que entender o contexto que nós vivemos. Quando nós vamos falar em público, por exemplo, nós vamos olhar ao público que nós vamos falar, para nós conseguirmos nos comunicar. Então, para se comunicar dentro desse mundo também, nós temos que saber onde nós vivemos, em que lugar nós estamos, se nós já usamos o WhatsApp, se nós já usamos computador há tanto tempo, cartãozinho, Pix, quer dizer, você vai largar tudo isso para voltar para a década de 60? Não. Então, nós precisamos nos adequar à necessidade dessa adequação. Essa semana eu li um texto que dizia bem sobre isso, né? Que hoje em dia quem está nessa cultura ainda diz: mas as mulheres se incomodam por tudo, a gente é um elogio, né? A gente está elogiando, a gente está sendo cordial, uma cordialidade. Tudo agora é importunação, tudo agora é assédio, mas não existe dúvida para a mulher. A mulher sabe. Né? Se você for questionar a mulher, ela vai saber se aquilo foi um assédio, se aquilo foi uma importunação, porque é ela que vai sentir, né? Então, realmente, a gente tem que sair desse... evoluir, né? Como você disse, a gente já está aí na 2023, o pensamento muda, a cultura muda, a sociedade muda, e a gente tem que acompanhar. Sim, um tempo atrás, desculpa te interromper, há um tempo atrás também, porque como eu falo muito de feminismo, como eu defendo os direitos humanos das mulheres, você também já deve ter sido questionada assim, na família, entre os amigos: mas então como é que fica a paquera? Eu não posso paquerar? Todo mundo sabe qual que é o ambiente de paquera, todo mundo sabe o que é consensual, o que não é consensual, então não precisa explicar, não precisa desenhar esse tipo de situação para saber que se você está insistindo, se você está agindo de uma forma que o seu olhar não se cruzou com o olhar de outra pessoa, que está tendo uma força, uma forma diferente de agir ali, uma coaçãozinha que nós sabemos como é que funciona, então não precisa desenhar, né, Daniela? Exatamente. Vai do bom senso de cada um, né? Sim, com certeza. Quanto à pergunta anterior sobre
né, se você acha que as penas são muito brandas, né, realmente, a Lei Maria da Penha, ela é mundialmente uma das leis mais avançadas e complexas em relação ao combate à violência contra a mulher, né. A minha pergunta mais foi no sentido, mas foi muito bom o esclarecimento que você trouxe em relação à pena de cada crime, né? São coisas que às vezes a gente não tem noção, e você trazer pontualmente essa questão de que um dia no presídio né, não é um dia na sociedade. Então, às vezes a gente está do lado de cá, querendo justiça, claro, para as mulheres, mas a gente tem que entender, tem que ter a humanidade no nosso olhar e no nosso pensamento para compreender que não adianta, como eu disse, né, não adianta jogar no cárcere o agressor e achar que o problema está resolvido, né? Eu acho que o que eu mais percebo, vendo as notícias, eu acho que tem a ver com o ciclo da violência doméstica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me parece que as medidas protetivas não estão sendo cumpridas pelos homens, né? E isso aí vai gerar o feminicídio, eu acho, né? Você me corrija se eu estiver errada, porque eu não conheço, né, a complexidade desse ciclo de violência, mas eu queria que você explicasse esse ciclo, como que uma agressão verbal, psicológica, pode chegar às vias de fato de um feminicídio, como a mulher pode sair desse ciclo antes de que ele termine com esse delito mais grave, e quais são os impedimentos que você vê que as mulheres têm para romper com esse ciclo. Sim, que bom seria se nós tivéssemos de forma mais fácil esse diagnóstico, né, ao conviver com o homem, principalmente em relacionamentos íntimos de afeto, porque no início tudo é bom, tudo é maravilhoso, o começo do namoro é maravilhoso, parece sonho, né, e as mulheres, infelizmente, muitas mulheres ainda são românticas com relação a essa situação toda. Então, que bom seria se nós tivéssemos uma forma de diagnosticar, né, mas é muito importante nós diagnosticarmos não só o nosso relacionamento, quando o relacionamento está um relacionamento tóxico, abusivo, mas também a nossa volta, né, muitas pessoas não vivem, ainda bem que muitas não vivem um relacionamento tóxico, abusivo, mas outras vivem, então a nossa volta é muito bom nós prestarmos atenção né, nos relacionamentos para podermos alertar, porque às vezes uma palavra, uma forma de se comunicar com a pessoa pode mudar naquele contexto, ela pode não ser vítima de uma violência grave, mas o ciclo da violência doméstica familiar, ele é bem tranquilo de se entender, mas é difícil para a mulher vítima se enxergar naquele ciclo, e muitas se enxergam e não conseguem sair. Então, o ciclo da violência, ele começa com discussões, com palavras duras. Existem casais que mesmo durante o namoro, ainda seguem o namoro, mesmo com palavras pouco amistosas entre eles, né? Então, se encontram e já proferem, ao invés do carinho, já proferem agressões, acabam se xingando com palavrões. Isso é uma fase que acaba acontecendo dentro do relacionamento, e uma fase difícil de sair. Dessas agressões verbais, facilmente se passa para um empurrão, para agressões físicas, e justamente durante essa primeira fase é das discussões, a primeira fase do ciclo é o verbal, na segunda fase já é a fase da agressão, então, né, tensão, explosão. A tensão é essa primeira fase da fala, a segunda fase é a explosão, onde as violências físicas acontecem e onde os feminicídios acontecem. Então, ali acontece um empurrão. Há um tempo atrás eu vi uma moça que foi jogada na cama pelo seu agressor numa discussão, ele pegou nos seus braços, ela jogou ela na cama, empurrou na cama ela rolou e bateu a cabeça e ficou desacordada, quer dizer, ali quase aconteceu um feminicídio. E depois, quando o casal consegue sair deste segundo ciclo, dessa segunda fase da explosão, vem a lua de mel.
que é o pedido de desculpa, naqueles casais mais abastados, onde há uma fartura financeira, né, onde é possível enxergar presentes, joias, viagens, flores, então, flores e bombons, né, não que isso não seja importante também dentro de um relacionamento, mas numa comemoração, não por conta de estar se redimindo de uma briga ou qualquer coisa assim. Então, se fala em ciclo, porque a tensão, explosão e a lua de mel, ela permeia esse relacionamento, ela vai se repetindo, ele vai se repetindo por várias fases, e a mulher é assassinada justamente durante a explosão. Então, nos cabe tentar quebrar este ciclo, fazer com que a mulher se entenda vítima. Eu entendo que é um desafio hoje, que a mulher se enxergue vítima e que ela não vai conseguir mudar um homem agressivo. Então, é de fato um erro nosso, um erro humano, começar um relacionamento sabendo que a pessoa é explosiva, é agressiva, eu vou mudar, com carinho eu vou mudar, não muda, é muito raro, muda geralmente quando a pessoa realmente pretende essa mudança. Por que a dificuldade de sair? A dificuldade de sair hoje do ciclo, a dificuldade da mulher abandonar tudo isso, muitas vezes é financeira, a dificuldade financeira, a dependência financeira foi prevista na Lei Maria da Penha, logo no início, podem ser deferidos alimentos provisórios ou provisionais, o temor, de fato, que a agressão se torne ainda maior, fazendo com que ela mostre, né, com que ela não confia na efetividade da lei e nem no sistema de justiça. A historicidade, tudo que nós já vivemos, quando se fala que a mulher sempre é um ser humano de segunda categoria, o que é uma falácia, o que é uma mentira, porque nós já ocupamos todos os guetos, entre aspas, que antes eram ocupados apenas por homens, com a mesma competência. Então, não há por que se continuar num relacionamento, mas num relacionamento agressivo, abusivo, mas várias situações complexas da nossa mente, do nosso relacionamento, da nossa crença também, da nossa cultura, acabam fazendo com que a mulher fique num relacionamento agressivo. Ela tenta sair de tudo aquilo, mas muitas vezes ela não vê força para sair. E também, para mim, o maior desafio hoje nós temos um maior desafio que não é só da mulher, é de toda a sociedade, dar crédito à palavra da mulher. Hoje as mulheres, elas precisam ser creditadas em suas palavras, em suas vivências, porque as estatísticas estão a nos mostrar que, de fato, elas são muito mais vítimas que os homens de violência dentro de casa. Não há como medir também a nossa força física com o homem. Numa segunda fase do ciclo, numa explosão, fatalmente a mulher perderá essa briga e ela sairá assassinada ou com lesões corporais bastante graves, muito ferida. Então, são várias as situações que ainda fazem com que a mulher continue, mas esse crédito à palavra da mulher eu tenho falado tanto, porque quando nós falamos de violência contra a mulher, nunca há que se ter dúvida de quem é a vítima e quem é o agressor. Por quê? Eu estou praticamente 12 anos nesse enfrentamento à violência e convivendo todos os dias com mulheres vítimas de qualquer violência, principalmente da violência doméstica e familiar, e o que eu vejo não são mulheres usando a Lei Maria da Penha indevidamente. Não, de fato, elas não usam indevidamente a lei. Muitas vezes, a última violência que elas sofreram não é tão grave quanto a penúltima, como a antepenúltima. Mas sempre quando elas buscam o sistema de justiça, elas estão sendo vítimas de alguma violência ou elas já foram vítimas. E hoje nós temos o preenchimento do Frida, né? Não é Frida, mas é um formulário. Não ficou com o nome Frida no início e ficaria com o nome Frida, mas hoje é um formulário que mostra todas as situações que as mulheres já passaram de violência. Então tem sido muito importante para se compreender
todo aquele contexto de violência que ela sofre. Por isso que também é importante que os processos cíveis e criminais, eles tramitem em apenso, quando se fala de violência doméstica e familiar, porque quando acontece uma violência contra a mulher dentro de casa, acontece um crime, e desse crime outras situações à volta acontecem, inclusive, e muito importante que as ações cíveis sejam solucionadas, porque ela só consegue virar a página da vida dela quando ela vê as ações cíveis solucionadas, as ações de divórcio, a resolução das ações de alimentos, toda a guarda dos filhos e das filhas. Então, tudo isso é muito complexo de nós falarmos. Então, para se sair de um relacionamento abusivo, muitas mulheres veem muitas dificuldades. A capacitação delas, muitas não tiveram oportunidade de se capacitar. Então, são várias as situações que ainda fazem com que ela fique, mas que nós da sociedade temos que dar crédito pela historicidade, por tudo que nós mulheres já passamos, pelo contexto da vida desse mundo patriarcal que nós vivemos, pelo machismo. Então, o crédito à palavra delas muda toda uma situação, quando elas se sentem de fato amparadas. E essa questão do crédito à palavra, ele também vai diretamente nessa revitimização das mulheres dentro das instituições, né? Essa questão de, muitas vezes a mulher sofreu uma violência já há 2 semanas, vai fazer um exame de corpo de delito, já não tem mais nenhuma marca, porque ela demorou a tomar coragem para fazer aquela denúncia. Então, realmente, a palavra da mulher, ela tem que ser a primeira prova a ser considerada ali de grande peso, né? E quantos deles acontecem entre 4 paredes, né? Exatamente. E muitos homens que acabam agredindo a mulher ali num local que ele sabe que não vai deixar marca, puxões de cabelo. Então, realmente, a gente não pode contar com as provas físicas exclusivamente e desconsiderar a palavra da mulher ou deixar a palavra da mulher com um peso muito pequeno, quando na verdade é o oposto, né? Mulher nenhuma gostaria de estar indo ali fazer uma denúncia de um companheiro, do pai, dos filhos. Mulher nenhuma gostaria de estar passando por essa situação. Então, colocar a mulher como mentirosa ou como oportunista, tem a questão da lei de alienação parental, que também é uma questão muito delicada, né, que as mulheres estão sendo acusadas de alienação parental quando estão ali denunciando homens que estão agredindo as crianças, inclusive sexualmente, né? Então o homem fala, não, ela está me alienando do meu filho, né? Então a palavra da mulher, ela realmente tem pouca importância, né? Você trabalha também com a questão da alienação parental? Sim, porque nós acabamos atuando nos processos cíveis e criminais, né, dentro do NUDEM. E, é claro, isso é muito visível, porque sempre há uma forma de depreciar a mulher. Sempre quando a mulher narra essa violência, muitas violências contra as mulheres acontecem após o pedido de divórcio, né? A maioria das pessoas hoje que pede o divórcio são as mulheres e não os homens, porque principalmente nesse lugar que nós estamos hoje da independência, a mulher independente, ela não fica num lar abusivo por muito tempo, em regra, né? Então, quando ela tem essa independência financeira e ela vê um filho, uma filha sofrendo aquela violência doméstica familiar, ela sai. E aí há o absurdo, né, que é o inconformismo com o término do relacionamento, que não é um motivo, que jamais é um motivo, nada é um motivo. Nós vivemos num mundo que tem que ser livre, que deve ser livre, que ninguém pode viver forçado com ninguém. Se aquele relacionamento não cabe mais naquele momento, acabou. Há que se entender, é a liberdade, né? Então não se está se compreendendo quanto a isso. E isso tem sido bastante frequente dentro da Defensoria Pública. Infelizmente, né? São institutos jurídicos que deveriam ser para uma coisa e que acabam sendo deturpados e utilizados para, né? Se bem que a lei acaba se usando, né? Se bem que a lei de alienação parental, ela já nasceu, né? Ela já veio ali de uma coisa bem estranha, né? Não foi assim um instituto jurídico criado muito com esse viés de proteger a criança, né?
Sim, eu acho muito lindo, Daniele, nós falarmos da guarda compartilhada também. Nossa, a guarda compartilhada é um sonho, né? Um sonho de casais que são separados, mas nós temos que avaliar muito quando se fala em violência doméstica e familiar, porque a guarda compartilhada tem trazido muito mais problema para as mulheres. Hoje ela é regra no sistema de justiça por essa importância da convivência do pai com a criança também, porque a gente fala dessa convivência porque, em regra, quando há uma separação, as crianças ficam com a mãe, ficam no lar materno. Em regra, tem exceção? Tem, senão não seria regra, né? Mas muitas mulheres estão sofrendo, que são vítimas de violência doméstica e familiar com a guarda compartilhada. Ela piora muito uma situação, muito, 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 muito. Então, seria um sonho? Seria. Eu me lembro do surgimento da guarda compartilhada, um canal televisivo mostrou, olha que bonito, o pai e a mãe se separaram, compraram um apartamento um na frente do outro, e eles convivem harmoniosamente. Gente, isso não é realidade, isso não é a realidade que nós vivemos aqui no dia a dia. Quando há separação, nunca é uma separação linda dessa forma que foi mostrada na televisão, capaz de amparar uma guarda compartilhada. Tanto é que nós temos projeto de lei que só falta sanção presidencial, se não me engano, se não estou enganada, nós temos um projeto de lei quanto à guarda compartilhada. Quando há violência doméstica, aquela pessoa que praticou a violência doméstica não ficará na guarda do filho ou da filha, ficará com o lado oposto à violência. Então, essa guarda compartilhada não será mais regra, tomara, porque vem causando muitos problemas, inclusive a alienação parental, porque a criança, muitas vezes, o menino, a menina, mesmo criança, adolescente, ele viu o pai agredir a mãe, e ele vai falar isso por aí, eu vi o meu pai agredir a minha mãe, por isso que eu estou do lado da minha mãe. Então, se ele viu, ela viu, e ele vai mencionar isso, diante do sistema de justiça, como é que fica? A mãe está contando? Não, a criança viu a mãe chorando. Nós somos seres humanos, então a mulher tem sentimento, às vezes ela está chorando, um filho, uma filha vê, às vezes o homem está gritando com a mulher, ela escuta, às vezes ela a criança viu a violência. Então não se trata de uma alienação parental, se trata de uma situação vista, de uma situação vivida, que é muito maior, e não está se tendo essa compreensão dentro do sistema de justiça, porque não por conta do judiciário, nós analisamos papéis, né? Então, se nós analisamos papéis, o que a equipe multidisciplinar enxerga, o que a equipe multidisciplinar muitas vezes vê e escuta, vai ser passado para o papel e muitas vezes será contra a mulher no que diz respeito à guarda de filho, de filha, de visitação. Então, há que se ter um cuidado maior, tal como esse projeto de lei precisa ser sancionado logo, para que a guarda compartilhada não seja mais regra quando se fala de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque a violência contra a mulher, ela se estende às crianças, né? Se o casal tem filhos, não raros casos a gente vê de homens que agridem, que matam filhos para atingir a mulher, no caso de separação. Nossa. E já tivemos aqui em Mato Grosso. Sim. Então é uma situação bem delicada, as crianças precisam ser protegidas, assim como as mulheres, né? E os psicólogos, as assistentes sociais, eles vão falar o que eles escutam, eles vão colocar no papel o que eles escutaram, que não é errado, estão certos. Mas aquilo muitas vezes não vai refletir aquela realidade que a criança viu e que não é a mãe que contou, que houve uma realidade muito maior do que qualquer situação. E às vezes a criança não viu também, às vezes ela viu a mãe chorando, às vezes ela ouviu alguém mencionando, então não é culpa da mãe, mas isso é muito difícil de ser aferido dentro do processo. Sim. Rosana, eu queria que você dissesse um pouco como que você avalia, como que você enxerga as políticas públicas voltadas às mulheres atualmente, principalmente nessa questão de violência doméstica. Olha, nós crescemos muito desde o advento da Lei Maria da Penha, muito, muito mesmo. Nós já tivemos políticas importantes, ainda há que se fazer mais. Como eu falei no início da nossa conversa,
de fato, as situações vão surgindo e vão nos mostrando a necessidade de algumas ações, de algumas políticas afirmativas, positivas, que venham encontrar com a necessidade do enfrentamento em algumas outras situações, né? Então, foi se pensando, foi se criando, mas ainda precisamos de muito mais. Aqui em Mato Grosso, nós somos referência na aplicação da Lei Maria da Penha no que se diz respeito ao sistema de justiça. No que se diz respeito ao Poder Judiciário, Defensoria, Ministério Público, fomos o primeiro estado a aplicar a Lei Maria da Penha, aplicamos na integralidade, com o artigo 14 também, o que nos outros estados não acontece, mas precisamos de mais ações ainda, precisamos dessa integração de todo o poder público. Temos Delegacia de Defesa da Mulher hoje 24 horas, precisamos de mais profissionais, de mais efetivo? Sim, com certeza, e todos os delegados, delegadas que eu conheço, que aí nós falamos tanto da delegacia por ser a porta de entrada, são pessoas extremamente sensíveis, mas eles precisam de mais efetivo, nós precisamos de mais estrutura em todo o poder público no que diz respeito ao atendimento dessas mulheres. Precisamos de cumprir de fato a Lei Maria da Penha, precisamos de pensar em outras ações. Nós instalamos agora recentemente na Defensoria Pública e com outros poderes e instituições também, um comitê para análise desses feminicídios que aconteceram em 2023. É muito importante nós analisarmos, não no viés de investigação. A investigação que está fazendo é a delegacia, mas nós estamos fazendo uma pesquisa. A Defensoria chamou essa pesquisa e criamos um comitê com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com a Delegacia de Defesa da Mulher, com algumas secretarias do governo, com a CESP. Então, há esse comitê onde nós iremos conhecer melhor a vida daquelas mulheres que foram assassinadas. Nós vamos conversar com pessoas próximas, temos uma pesquisa bastante importante para conversar com essas pessoas mais próximas, para entender por que aquela mulher foi assassinada. Então, para trabalhar a prevenção, por exemplo, se nós em Mato Grosso estamos sendo um dos estados recordistas, mesmo sendo referência na aplicação da Lei Maria da Penha, estamos sendo recordistas num triste ranking de feminicídio, então nós precisamos entender a vida dessas mulheres, para entregar para a sociedade essa prevenção. Onde está o gargalo? Onde está o problema? Então, precisamos de muito ainda, com certeza, o legislativo é muito importante também, leis que venham a garantir os nossos direitos, resoluções que tragam importantes demandas para a sociedade, cumprir primeiro plano de políticas públicas para as mulheres de Mato Grosso, primeiro plano de direitos humanos o primeiro plano estadual de política para as mulheres. Precisamos colocar de fato esse plano em ação, ainda não temos essa ação. Então, são várias as situações ainda que nós precisamos trabalhar, e a compreensão da sociedade também. Precisamos falar de não violência contra a mulher dentro das escolas, e olha que eu não estou falando da tão temida igualdade de gênero, que também precisaria falar, estou falando de não violência contra as mulheres, que é uma das políticas públicas inseridas dentro do artigo 8º da Lei Maria da Penha, a inclusão nos currículos escolares. Então, veja bem, ainda há, como você falou, por ser um delito que acontece dentro de casa, ainda há que se falar no entorno, né, à volta, há que se entender também que essa violência, ela sai de dentro de casa e atinge a toda a sociedade. Eu, como defensora pública, falei agora há uns minutos aqui que eu estive em presídios e cadeias, claro, já conversei com várias pessoas em situação prisional, mulheres, homens, e sempre tive a curiosidade, após saber o crime, após saber como faria a defesa dessa pessoa, de perguntar sobre a infância. Eu sempre perguntei às pessoas que cometeram crimes contra a sociedade, como foi a sua infância, sempre perguntei. E a maioria delas me relatou violência
da infância, violência doméstica e familiar. Muitas delas presenciaram violência doméstica e familiar, muitas delas foram vítimas da pior violência doméstica, a meu sentir, que é a violência contra a dignidade sexual. Então, elas acabam externando. Não estou aqui justificando o crime de ninguém, mas estou falando que a violência contra a mulher, ela é externa, ela sai de casa e ela atinge toda a sociedade. Então, esse contexto, entender que não se cuida de frescura e nem de mimimi, é muito importante para nós trabalharmos essa não violência dentro de toda a sociedade e mudar um contexto, que em Mato Grosso estamos precisando muito. Realmente, a gente tratar do problema quando ele já virou uma agressão às mulheres, a gente está tratando do problema, mas qual é a causa? Da onde surgiu esse problema? E realmente a infância ela é determinante. Não podemos levar isso como secundário, né? Então, eu hoje penso que a educação na primeira infância, na juventude, ela é primordial para que nós melhoremos enquanto sociedade, né? Não dá para a gente criar leis e só criar leis e achar que dessa forma a gente está regulando uma sociedade, dessa forma a gente está melhorando uma sociedade apenas. Né? Enquanto os homens crescerem achando que eles podem agredir as mulheres, enquanto as mulheres crescerem achando que elas mereceram ou que é normal essa agressão, a gente não sai desse ciclo, né? A gente só vai estar criando políticas públicas para tratar dos efeitos, mas as causas não estão sendo tratadas, né? Então, levar a educação para as escolas é de suma importância para que as crianças compreendam que violência não é normal. O pai bater na mãe dentro de casa não é normal. Você ter o pai, irmão, tio, avô tocando as partes íntimas das crianças, isso não é normal. A educação sexual dentro das escolas ela é importante, porque hoje o abuso infantil ele é cometido em grande maioria pelos próprios familiares. Então não dá pra gente esperar que aquela família vai ensinar a educação sexual, sendo que aquela família é que está causando o abuso sexual naquela criança. Então tem que ter a escola. Existe um provérbio africano que diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia. Então a gente não pode só determinar que a família tenha responsabilidade por educar uma criança, não, é um trabalho comunitário, a escola precisa estar junto na educação das crianças, a comunidade tem que estar junto, então não dá pra gente tratar só os efeitos das violências e não tratar as causas, né? Isso Sim. Há um mês atrás, eu acho que um mês atrás, eu participei de uma reunião que a primeira-dama, a dona Virgínia Mendes, chamou, mostrando da implantação do ser mulher. Ser mulher dentro do ser família, me parece que é um programa do governo. E esse ser mulher, ele estará sendo destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, veja, a importância de uma mulher que buscou o poder público, ela terá um amparo. Esse benefício, ele será muito importante para que a mulher possa sair já no início daquela violência. Então, muitas mulheres ainda ficam nessa violência por conta da dependência financeira. Muitas ainda ficam. Então, esse tipo de incentivo, fomento do Estado, um cartão para que a mulher possa, de início, ter uma vida digna, pelo menos naquele início da separação, para que ela nem pense em voltar, porque se ela já esteve num lar agressivo, num lar abusivo, dificilmente aquele lar vai ser de outra forma, né? E as meninas e as mulheres que são criadas dentro desse ambiente, elas vão aceitar com facilidade. E o menino que teve esse poder diferenciado dentro de casa, quem quer perder poder, né, Daniele? Quem é que quer perder poder? Então, ninguém quer perder o poderzinho que consegue. Então, se você trata um menino diferente de uma menina dentro de casa, dentro do ambiente escolar, e diz a ele que você é diferente porque você é menino, você tem algo melhor do que as mulheres estão. Se você traz isso, ele vai carregar isso para o resto da vida. Isso vai ser muito difícil de retirar. Realmente. Você não precisa realizar tarefa doméstica nenhuma em casa, porque os meninos não fazem isso, aí botam as meninas para fazer. Então, são pequenas atitudes, né, que depois vão refletir num adulto
com essa cultura machista. Rosana, entrando um pouquinho aqui na questão da participação política das mulheres, que é o tema da minha pesquisa, né? Hoje a gente tem uma baixa, porém crescente, mas ainda baixa participação política das mulheres. E eu queria que você desse uma opinião, assim, a que você atribui essa baixa participação das mulheres nos espaços políticos? Sem dúvida, a meu sentir, a baixa participação das mulheres no espaço público, na política, é por falta de incentivo mesmo. Eu acho muito triste ouvir que mulher não vota em mulher. Eu acho muito triste essa frase, porque a mulher não vota em mulher se ela não vê que aquela mulher está de fato preparada. Nós temos que, de fato, dar preparo para as mulheres. Os partidos políticos, eles têm que olhar pelas mulheres, as coligações, como eles olham pelos homens, como sempre foi assim a vida inteira, né? Então, o olhar tem que ser o mesmo, não pode ser diferenciado. Então, se hoje nós temos 52% da população, aproximadamente, de mulheres, e menos de 20% dentro da política, tem uma conta que não fecha, tem algo que não bate, porque acabam os homens decidindo a vida das mulheres. Isso é impensável, é inimaginável. Se não me engano, essa semana foi criada dentro da Assembleia Legislativa uma comissão para tratar da saúde reprodutiva das mulheres, formada apenas por homens. Quer dizer, isso é muito triste, é lamentável. Como esses homens entenderão do sistema reprodutivo, da nossa saúde reprodutiva e sexual? Como homens falarão para homens? Eles não falarão para mulheres. Então, as leis estão sendo criadas de homens para homens. As mulheres não estão sendo ouvidas. Se não há mulheres naquele determinado local, que pelo menos o movimento de mulheres seja chamado para discutir. O movimento de mulheres, que represente de fato todas as mulheres. Tem vários movimentos de mulheres. Então, se nós não temos mulheres em determinado local, que se chame movimento de mulheres, mas que não queiram tratar do nosso corpo, que nós lutamos tantos anos por vários direitos. Primeiro conquistamos o direito ao voto, ao sufrágio universal, e depois nós passamos a falar de algo tão importante para todo mundo, que é o direito ao próprio corpo. E como hoje, ainda hoje, se lá na década de 60 nós começamos a falar do nosso corpo, e agora, em 2023, querem decidir de fato sobre o nosso corpo. Então, isso vem acontecendo justamente pela falta de participação de mulher. Mas não é porque a mulher não quer, é porque a mulher não é incentivada, é porque a mulher tem sido chamada para ser escada. Ninguém quer ser escada de ninguém, ninguém quer ser laranja, ninguém quer ser usada e descartada. Então, precisamos sim de muito mais incentivo às mulheres. E quando elas são incentivadas, elas estão mostrando que elas podem estar no mesmo lugar. Então, eu penso que na política nós não estamos ocupando da mesma forma que os homens, mesmo sendo maioria da sociedade, por falta de incentivo, por falta de nós reconhecermos que empoderar, a palavra empoderar hoje é uma palavra que até se banalizou, né, Daniele, dentro do universo feminista. Mas como é que nós vamos empoderar homens e mulheres da mesma forma? E como é que nós vamos empoderar mulheres negras da mesma forma que nós empoderamos mulheres brancas? Então, nós precisamos pensar em todos os recortes de mulheres, precisamos pensar que nós temos uma multiplicidade de mulheres para dar conta, para olhar. Se nós não olharmos para todas elas, nós não vamos conseguir entender sobre feminismo, e nós não vamos conseguir entender por que as mulheres não estão no espaço de poder. Porque não há essa representatividade tão importante para todas nós e representatividade de todos os segmentos. Realmente é um assunto, um tema delicado, né? Junto com essa baixa participação política das mulheres, tem um fenômeno, né, que eu estudo também, que eu acho que é muito importante de se debater, que é a despolitização, que é essa falta do interesse da comunidade em relação à política,
E essa falta de interesse, um dos motivos é a crença de que a política ela se restringe aos movimentos partidários, à política partidária. E não existe a compreensão de que tudo é político na nossa vida. Tudo. Desde você atravessar uma rua, existe uma legislação de trânsito que te permite atravessar. Você vai comprar um alimento, existem impostos naquele alimento que estão determinando o valor, o teu salário, o teu desemprego, né? Então, tudo é político, né? Existe a política partidária, mas existe a política, que é essa coisa, com essa dimensão maior. Mas a sociedade tem esse movimento da despolitização, que é essa falta de interesse pela política, por essa política maior, não pela política partidária, que isso ela é bem prejudicial, principalmente às mulheres, né? Nessa cultura de que a mulher não se envolve com política, não, eu não gosto de política. Você, nesse atendimento dessas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, como que você enxerga, conversando com essas mulheres, o que elas estão te falando a respeito dessa despolitização, essa falta de interesse, essa compreensão de que existe essa compreensão entre essas mulheres de que a representação política ela é fundamental na conquista dos nossos direitos. E se você tem alguma ideia de como a gente pode melhorar isso, a educação, para que a sociedade entenda que a participação política ela é muito importante para que a gente conquiste os nossos direitos, né? Sim, eu tenho conversado muito com as mulheres que me procuram na Defensoria Pública, e de fato a falta de interesse e também essa falta de vontade, até aquela coisa que não te faz levantar e falar, poxa, hoje eu entendo de política, hoje eu quero entender mais de política. Então também se pensa na política como a politicagem, e não é. Né? Como você disse, a política é algo de suma importância em nossa vida. Ela também se confunde com o nosso próprio direito à vida, porque nós levantamos, nós respiramos política, nós falamos de política. Entender, Daniele, o que o feminismo representa na nossa vida. Muitas mulheres não entendem e também fecham os ouvidos para não entenderem, para não saberem que nós não estamos falando de um movimento partidário quando nós falamos de feminismo, que nós estamos falando da dificuldade que as mulheres encontram ainda da tão sonhada igualdade. Não é aquela igualdade de forma, é a igualdade material, é aquela igualdade que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos sentir. Então, essa igualdade material é que está muito difícil de ser buscada pelas mulheres, e que está muito difícil também de ser sentida pelas mulheres, porque se você for parar para prestar atenção, nós mulheres temos que firmar a nossa competência todos os dias, nós temos que mostrar que nós somos capazes todos os dias, a duras penas, né? Então, há aquela necessidade de provar que é capaz. As mulheres entraram no ambiente de trabalho e muitas delas sofreram assédios caladas para continuarem naquele ambiente. Muitas delas sofreram menosprezo, sofreram várias humilhações e constrangimentos e continuaram naquele ambiente para que elas não desistissem. Mas o feminismo, ele vem justamente mostrando que essa igualdade é importante, que o feminismo não é o contrário do machismo. Então nós precisamos entender de fato o que é o feminismo, para que as mulheres não se despolitizem, né? Para que as mulheres entendam o que é política, para que elas entendam que esse é o nosso momento, que tanto que o feminismo já fez por nossa vida, tanto que as mulheres feministas de outras gerações já fizeram por nós. Nós temos uma mulher importantíssima aqui em Mato Grosso, que ela foi uma das sufragistas junto com Berta Lutz, que é a professora Bernardina Rich. Nós tínhamos uma escola com o nome Professora Bernardina Rich, nós perdemos o nome da escola, hoje nós não temos nenhuma homenagem para a professora Bernardina Rich, que devemos muito a essa mulher. Precisamos resgatar a nossa história para entendermos em que contexto nós vivemos, o que é política, para entrar dentro dessa política, estarmos no mesmo lugar
que os homens já ocuparam. Precisamos sim desse lugar, não queremos nada demais, queremos apenas a democracia, onde um é igual a um, uma é igual a uma, e uma é igual a uma também. Se eu, Rosana, não saio às ruas, se você, Daniele, não sai à rua, não consegue trafegar nas ruas, da mesma forma que um homem, eu explico, se nós estamos em uma calçada, mulheres, à frente tem um grupinho de homens conversando, o que nós fazemos? Mudamos de calçada. Por quê? Com medo de sermos agredidas, de ouvirmos palavras que vai nos humilhar, vai nos causar constrangimento, porque aquele homem diz, eu vou te assediar, eu vou te falar palavras que vai te ferir, porque eu sou superior a você, porque ali está a cantada. A cantada não é um elogio, jamais foi, e ali ela está para te humilhar, para dizer, eu sou superior a você. Então, se nós temos que pensar na roupa que nós vamos vestir, na forma que nós vamos nos portar para não sermos julgadas, no tipo de calçada que nós temos que frequentar e passar, quer dizer, algo está diferente. A dignidade da pessoa humana está sendo, é um princípio de suma importância, mas algumas pessoas estão sendo mais dignas que outras. Então, há necessidade de se pensar em todo esse arcabouço, em todas as nossas vivências, respeitando a vivência das mulheres, e nós temos um papel importante de também mostrar a outras mulheres que ainda não compreenderam o que é o feminismo, o que é esse movimento. Quando nós falamos de feminismo, onde nós estamos, que todas as mulheres devem ser incluídas, 100% de mulheres devem ser incluídas no feminismo. Se no início ele foi construído por mulheres brancas, mulheres que tinham direito à fala, hoje nós temos que pensar em todas elas. Então, esse é o feminismo. Se não temos a mesma condição que os homens de entrarmos na política para que as leis sejam aprovadas de fato para as mulheres, para que nós não estejamos sendo sancionadas por leis, tal como esse absurdo Estatuto do Nascituro, então, nós precisamos sim de mulheres lá dentro. E se não temos mulheres, que o movimento de mulheres seja chamado. E se não estamos conseguindo entrar na política, que as cotas façam às vezes da reparação histórica que nós mulheres precisamos há tanto tempo. Perfeito, Rosana. Nossa, muito pontual sua fala. Realmente é muito importante que as pessoas compreendam o feminismo como um movimento para igualdade. Não é a mesma coisa, não é o oposto do machismo, não se trata disso. O que você disse sobre se a gente não tem o direito de trafegar como um homem numa cidade, você me falou sobre essa questão aí, né? Atravessar a rua, mudar de calçado, porque você vai ser assediado. Isso acontecia quando eu era pequena. Eu era criança e eu me lembro de andar no meu bairro e de ser assediada por homens de forma muito grotesca. E o tempo passou, eu tive 2 filhos, agora o meu mais velho está com 6 anos e desde que as crianças nasceram eu fiquei muito reclusa dentro de casa, só cuidando deles. Aí eu comecei a estudar no meu mestrado, mas quando eu entrei no mestrado já estava a pandemia, então há 6 anos que eu estou muito dentro de casa, cuidando das crianças, saindo muito pouco de casa. E ontem eu saí e estava andando na rua, ali perto do shopping popular. Passei perto de 2 rapazes, assim, e fui assediada dessa forma, né? E eu pensei assim, meu Deus, quantas décadas se passaram e eu tô passando pela mesma coisa. Era 3 horas da tarde e eu não tenho condição de andar livre, chegar no meu carro, porque uma coisa, sabe, o ano é 2023, gente, eu não tenho mais que passar por isso. Eu já não tinha que passar naquela época quando eu era criança, agora muito menos. Sabe, a gente precisa das mulheres no poder para que a gente tenha segurança para viver. É só isso, né? É só isso não, né? Esse é o básico. A gente quer muito mais do que só viver, né? A gente não quer só sobreviver. A gente quer os nossos direitos, a gente quer conquistar o nosso espaço, a gente quer poder trabalhar, a gente quer que os nossos filhos tenham segurança, tenham saúde, né? Mas realmente essa questão, ela é bem... O feminismo, ele é muito importante, muito embora muitas mulheres não entendam, né? Você me emocionou agora, porque, desculpa, todas as vezes que eu falo de feminismo eu me emociono, porque você viveu na infância,
E quantas de nós vivemos isso na infância e agora você na fase adulta, já casada, com teus filhos, com tuas filhas, não sei se são filhos e filhas, mas quem sabe quanto tempo mais nós viveremos isso, Daniele? Por quanto tempo mais? Se você na sua infância passou por isso, se você era uma criança, tenho certeza que sua mãe, como a minha, falava, sua mãe e seu pai, né? Porque meu pai também me falava, filha, se você estiver caminhando na rua, se alguém mexer com você, sai de perto, muda de calçada. Eu ouvia isso do meu pai e da minha mãe, quer dizer, tentando nos proteger de alguma forma. E agora a gente está reproduzindo isso para as nossas filhas, para os nossos filhos. Quer dizer, precisamos mudar, né? Precisamos sair desse contexto de alguma forma. Precisamos. Rosana, muito obrigada pela sua participação, foi muito enriquecedora para o canal, para a minha pesquisa, compartilhar a tua realidade aí como defensora, defendendo as mulheres. Parabéns pelo seu trabalho, que as políticas públicas para as mulheres cresçam muito, que nós consigamos defender as mulheres de todo esse machismo, de toda essa violência, que as mulheres possam ter o direito de viver, de se mover por esse planeta com segurança, com saúde, com respeito, né? E vamos seguir lutando para que isso aconteça, né? Certo, eu que te agradeço, Daniele, parabéns pela pesquisa, já passei pelo mestrado também, é lindo, é um momento especial da nossa vida, te desejo toda sorte, lindo trabalho, e eu sempre darei crédito à palavra de qualquer mulher. Muito obrigada. Eu que agradeço. A você que está acompanhando o nosso canal, que assistiu essa entrevista, achou que ela é importante para alguém, que pode interessar alguém, por favor, curta o canal, compartilhe, vamos fazer esses vídeos alcançarem o máximo de pessoas, não somente as mulheres, nós precisamos educar os homens também, né? O machismo ele tem que ser desconstruído para os homens, para as mulheres, para a gente construir uma sociedade melhor. Então, interaja com a gente, participe e não perca os próximos vídeos. Rosana, mais uma vez, muito obrigada e até mais. Obrigada, Daniele, até mais.